Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no Zoom Debates. Esse é um programa novo no nosso espaço. É um chamado podcast. É uma invenção entre rádio e TV. Algo em que você fica totalmente à vontade, você pode somente escutar. E hoje também nós temos uma novidade. Nós estamos aí no Spotify lançando isso. Mas hoje um tema muito interessante. A violência física, o abuso psicológico, negligência, abandono e violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual, discriminação são as principais violações dos direitos dos idosos. E quem protege o idoso? Como funciona a rede de atendimento à pessoa idosa? Como podemos fazer a diferença nessas questões? Estimativas indicam que até 2040, 6 em cada 10 trabalhadores brasileiros terão mais de 45 anos. E isso é que vamos falar no episódio de hoje, com as nossas duas convidadas, advogadas, Rosângela Cassano e Janaína Alves. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las. E agora aqui nós não fazemos a apresentação dos nossos convidados. Os nossos convidados é que se apresentam. Rosângela por Rosângela. Quem é Rosângela? Bom, primeiro deixa eu agradecer o convite, muito bom estar aqui para esse bate-papo de um assunto tão importante. Bom, a Rosângela é uma mulher extremamente ativa, batalhadora e que é defensora dos direitos fundamentais, né, do cidadão, como advogada, como militante contra a violência doméstica e familiar, em todas as vertentes por onde eu passo, seja na OAB, na prefeitura, no Rotary, enfim, na sociedade. Sou uma cidadã friburguense que os pais escolheram Nova Friburgo para morar e com muita gratidão eu agradeço por isso. Prazer estar com você aqui. Janaína. Bem, agradeço o convite, né? Muito bom estar aqui com vocês, colegas, né, de profissão. Eu atuo na cidade já há quase 18 anos, tenho de formação, já fiz estágios aí voltados para essa área de família, criança, adolescente, também idosos, né? Me especializei nessa área também de família e estou aí para contribuir também. Faço parte também do Rotary, estamos tentando fazer um novo projeto para apresentar e juntar aí com a sociedade, junto com a minha amiga Rosângela, e trazer aí mais conforto para os nossos idosos na cidade. Esse tema, é importante que a gente diga o seguinte, esse tema é um tema que ele não chega a ser um tabu, mas é um tema que não é debatido. Geralmente ele não é debatido. É um tema que, às vezes, ele é levado em alguma novela, ele é levado em algumas questões aí, mas as famílias hoje, elas deixam de tratar isso com mais clareza. Mas em todos os ambientes, esse tema hoje ele já deveria ser tratado. A população do Brasil ela tem envelhecido e talvez seja uma das populações do mundo que tenha um processo de envelhecimento com maior rapidez, uma maior aceleração seja do Brasil. E a gente não tem que estar somente preocupado, não. A gente tem que estar atuando diretamente nisso. E essa falta de atuação e talvez a atuação com despreparo tenha levado nós a trazermos esse tema aqui para um debate. Então, eu gostaria que você, que agora que nos ouve, que nos vê, que você possa, a partir de agora, você ter a atenção a que o tema, na verdade, ele traz. Não é porque possa ser um ato criminoso, não é porque você tem que ter cautelas com relação ao que você vai ouvir aqui. É porque há necessidade de você tratar do assunto, porque o assunto vai chegar, se não chegou ainda, na sua casa, no seu vizinho ou com alguém conhecido, porque ele vai chegar. O Brasil está envelhecendo, e envelhecendo com um acelerador pisado fundo. Rosângela, então, vamos lá. Vamos falar um pouco, vamos contextualizar a questão. Primeiro, você é gerente do CREAS, né? Fala um pouco do que é ser gerente do CREAS para a gente entrar nessa questão do idoso. Bom, eu sou advogada militante, como eu disse, e também sou serventuária pública. E trabalho no CREAS, estou gerente do CREAS, que é um dos equipamentos da assistência social que trabalha com violações de direitos. E em todo o âmbito, e entre eles a violação que acontece a algum idoso. Que violação é essa? Pode ser quando ele
ele é exposto de alguma forma na vulnerabilidade, como também quando há rompimento de vínculos e ao abandono afetivo. E isso pode acontecer, como você falou na sua introdução, desde o aspecto patrimonial, como o físico também, e o aspecto moral, além do institucional. E então há uma gama de profissionais, de técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que motivam essa rede de atendimento para ser um facilitador para que cesse essa vulnerabilidade ou violação de direito e que haja o acolhimento necessário para esse idoso. Nós recebemos também as denúncias do Disque 100 referentes a idoso. Mas, Rosângela, só uma coisa, não sei se é dúvida, mas quem é o idoso no Brasil? Quem é esse idoso? Bom, se levarmos em consideração que diz o Estatuto do Idoso e as leis, né, é toda pessoa que tem 60 anos ou tem 60 ou mais, né? E que aí, pelo Estatuto do Idoso, que aí nós vamos poder falar juntos aqui com a doutora Janaína, tem algumas prerrogativas, desde o Código do Consumidor, enfim, entradas, meia entrada, enfim. Nós estamos assistindo hoje um olhar do Brasil como o idoso mercantilista, porque ele viaja, tem os centro-dias, tem grupos de idosos, ele muitas das vezes, o guardião da família, ele sustenta algumas famílias, porque ele trabalhou ao longo da vida e tem aposentadoria. Então, esse idoso geralmente está na classe média e ele tem acesso muito mais, vai até estudar, volta ao mercado de trabalho, porque ele está se aperfeiçoando. Janaína, a Rosângela ela trouxe aqui uma visão inicial, quer dizer, dessa questão de quem é esse idoso. Queria que você desse continuidade a esse entendimento, porque é muito amplo, né? Sim. Queria a sua visão com relação a esse tema que nós estamos trazendo hoje. Sim, o idoso hoje, ele de fato, de acordo com o Estatuto do Idoso, ele é a pessoa que tem realmente 60 ou acima de 60, né? Tem as prerrogativas dos que têm 60, 65, aqueles que têm 80, né, também são considerados, não sei, ainda mais idosos, né, que são as prerrogativas de terem mais direitos ou mais prioridades, digamos assim. Eles hoje têm os idosos que estão associados a estudarem, a trabalharem. 37% dos idosos no Brasil ainda estão nativos, exercem trabalho remunerado, ou então estão sujeitos a retorno ao mercado de trabalho. Então, tem esses idosos que estão associados a serem, digamos, os idosos só pensionistas ou só aposentados, que são, às vezes, as vítimas do que aquilo que a gente está proposto nos explicar aqui hoje para o pessoal, né? Que aqueles que estão em casa e que sofrem de todas as violações possíveis. Rosângela, antes de começar o programa, eu saía hoje de casa e falava exatamente com relação a isso. Existe já algum conflito com relação a essa questão até dos 60 anos, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, há alguns anos atrás, e talvez acho que em termos de 60 anos, a expectativa de vida ela era muito pequena no Brasil, principalmente. Então é bom que se diga o seguinte, essa idade que ela é atribuída principalmente aos 60 anos, isso não é feito aleatoriamente, isso é trabalhado uma média, é um estudo de uma média de expectativa de vida com relação, por exemplo, ao Brasil. Mas alguém quer que seja 50, outro quer que seja 80, outro quer que seja 70, né? Então, isso é a expectativa de vida. Há 100 anos atrás, ou menos de 100 anos atrás, você não conhecia os seus netos, porque as pessoas não viviam mais do que 40 anos para conhecer os seus netos. Então, é bom que se veja hoje o seguinte, hoje também, em termos de número, em torno de 17 milhões hoje de famílias, hoje, elas são providas, né, por chefes de família com 60 mais. Tá? Então, economicamente ativos, como disse a Janaína, são esses chamados idosos. Mas eu gostaria que você continuasse nessa construção de montar essa imagem do que vem a ser o idoso. Porque existe também, por outro lado, a falta de reconhecimento e de um posicionamento respeitoso também para com esse. Tá? Então, eu queria que você trouxesse essa imagem. Pela construção da história, né? Pelo que você falou, além da contribuição para a sociedade, é a contribuição familiar, porque foi ele que de alguma forma criou e que dá o respaldo para aquele núcleo familiar. E aí eu queria fazer dois enfoques quanto a essa questão.
não só no mercado de trabalho, como a mulher, principalmente, provedora de casa, as avós, tem o trabalho informal, trabalham muitas das vezes como costureiras, doceiras, boleiras, também em casa, fazendo a complementação de renda após estarem aposentadas. Voltando muitas das vezes ao estudo, né? Como eu falei antes. E nós temos esse idoso que está atuante, que tem a renda e que de alguma forma colabora para a família e muitas das vezes sofre violência patrimonial a partir do momento que ele tem o cartão dele retido, quando ele tem empréstimos consignados em sua conta. Porém, temos também o outro lado do idoso, né? Que é aquele idoso, porque como qualquer um, pode vir a ficar acamado, pode sofrer um AVC, pode ter algum problema de saúde, e aí não tem o acolhimento da família, né? E aí é que acontece o abandono afetivo e a vulnerabilidade desse idoso, porque aonde institucionalizá-lo? Quem vai cuidar? A família não tem disponibilidade. Falar, eu tenho netos, eu tenho filhos, eu tenho trabalho. Então você tem hoje dentro da sociedade aquele idoso que é ativo, pais idosos, porque a gente tem homens idosos que já estão sendo pais com 60, 65 anos. Nós temos mulheres que já estão sendo mães com mais de 50 anos, né? E que adotam filhos a partir dos 60, por que não? Né? Adotam filhos com idade mais avançada. Constroem novas famílias, porque o idoso hoje, se a gente levar ao pé da letra, com 60 anos casam, tem vida sexual, tem vida comercial, tem vida de trabalho, estudo, e também podem ser acometidos. Então, aonde acolher? É a sua fala. Como a sociedade está preparada para disponibilizar serviços e atuar? A família está preparada? Porque ela também vai envelhecer. É importante, Janaína, a gente trazer essa questão da falta, como eu disse anteriormente, da falta não somente de acolhimento da sociedade para com esse idoso, porque tem uma coisa, o chamado 60+, ele também tem dificuldade de se colocar também dentro da sociedade, né? Porque existe uma coisa entre a idade e a velhice, né? E hoje, naturalmente, em função principalmente do que se tem condições de você acessar a saúde, né, a modernidade, ao que se tem de técnicas de saúde, que você consegue manter, né, e você elevar, e você prorrogar, às vezes. Você tem hoje situação, há alguns anos atrás, nós temos recentemente aqui o doutor Henrique Oliva, nós falamos sobre o câncer de mama, e o que acontece? A mulher morria com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, e hoje ele diz o seguinte: se fizer um diagnóstico rápido, né, se morre muito pouco, em torno de 98%, 99%, e coisa nesse sentido, o diagnóstico ele chega na hora. Então, é importante a gente tratar dessa questão. Vocês duas, como advogadas e de família, eu creio que vocês também vejam isso também. Há esse conflito e confronto, né? Há esse conflito e esse confronto, sim. Porque eles, às vezes, têm 60 anos ou pouco mais, mas eles às vezes estão fisicamente bem ativos e eles têm vergonha de dizer que têm 60 anos ou têm vergonha de dizer que estão doentes. Às vezes estão sendo vítimas das violações e não têm coragem de denunciar, não têm coragem de passar, porque acha que tem 60 anos ou 61, 62, 63, estão na condição da terceira idade e eles não querem falar porque ainda se acham muito ativos na vida. E de fato são muito ativos, mas não é vergonha dizer que está tendo um direito de ser violado, nem para quem tem 60 mais ou 60 menos. Todo mundo tem os seus direitos. E o idoso, ele tem que entender que é um direito dele. E que ele não pode abrir mão disso, não pode nem deve abrir mão dessa questão. Então, assim, realmente, acho que agora a gente está entrando aí no Novembro Azul, não tem que ter vergonha, porque, como bem dito, esses 2% aí dos diagnósticos de câncer são, às vezes, o mais acometido porque não reclamou, não abriu o jogo com o médico, ficou com vergonha de ir, ficou com vergonha de fazer um exame, ficou com vergonha de fazer um diagnóstico, tanto o homem quanto a mulher. E a gente vê que morrem de verdade por conta da omissão e vergonha, né? De chegar e falar assim, não, eu tenho, ou eu vou fazer, eu quero me propor a me curar, a ficar bem, a me tratar, e às vezes esconde dos próprios familiares. Rosângela, semana passada eu estive em São Paulo, e aí quando eu fui a uma cerimônia lá da empresa do meu filho, e quando eu cheguei no aeroporto, tinha
Passei por isso que a Janaína falou. Quando chegou no aeroporto, abriu a fila lá de prioridades, né? E aí o que acontece? A companhia que eu fui, geralmente, às vezes ela tem lá uma coisa que é o seguinte, ela coloca prioridade e às vezes na prioridade ela atende a 80 anos. Aí eu não fui naquela fila. Eu falei, vou chegar lá, vou passar vergonha, eles não vão... Aí fui e perguntei, a fila é para 60 ou para 80? Aí a pessoa falou assim, para 60. Aí eu fui na fila dos 60. Chegou lá, a pessoa chegou e me deu uma barrada. Aí perguntaram, essa fila aqui é para prioridade. Eu falei assim, eu estou na fila de prioridade. Ela falou, não, mas é para 60. Eu falei assim, mas eu tenho 60. Aí aí eu tive que enfrentar e fiquei constrangido, foi exatamente o que aconteceu. Tá? Eu tive que passar por um certo constrangimento, falei, acho que eu vou sair da fila porque eles me deram uma peitada. Mas não, mas eu tenho... É a sua prerrogativa, seu direito. Eu sou 60 a mais, né? Então, e lá em São Paulo também aconteceu uma outra questão. Um senhor falou comigo, me perguntou o seguinte, ele falou assim, você, com relação à questão até de fila também, aí perguntou assim, você pode ficar naquela fila ali e eu vou ficar nessa fila aqui. Eu falei, não, eu vou ficar nessa fila aqui, que é de 60. Eu falei, um senhor lá que eu conheci, aí ele falou assim, nessa fila aqui é de 60. Então, a mesma coisa, a gente, a cabeça, o modelo mental da gente tem também que entrar nessa questão e você tem que entender. Isso é aquilo que eu falei anteriormente. Hoje, eu tenho alguns problemas de saúde. Por fora, às vezes, bela viola. E aí, por dentro, a gente vai tentando buscar. Mas a questão, eu queria já entrar nessa questão do que eu falei inicialmente. Vamos lá. A questão principalmente, o seguinte, nós temos visto, e você falou, e o Disque 100 tem mostrado o seguinte, violência física, abuso psicológico, negligência, abandono, violência. O país não está preparado, as famílias não estão preparadas, e a gente consegue ver constrangidamente, tá? Queira Deus que eu saiba lá na frente e que a minha família saiba também tratar dessa forma, mas tratar do idoso. E às vezes há um processo de abandono, ou aqueles que sabem que têm disponibilidade pagam para colocar num espaço, eu não vou criticar, né? Mas não tem condições, equilíbrio emocional para mantê-los em casa. Né? Gostaria que vocês começassem a falar dessa questão. Como é que vocês assistem isso, né? Sim, no dia a dia. No dia a dia, nós trabalhamos. Até porque tem reflexo no judiciário, né? Com as ações de inventário, as ações indenizatórias, as ações criminais, enfim, tem um reflexo que a gente trabalha. E mesmo com as medidas protetivas hoje, principalmente ao que se refere, porque as medidas protetivas não abarcam somente a mulher idosa, mas o homem também, o idoso, quando sofre violação de seus filhos. E hoje, por causa da dependência química, temos um grau elevado de agressões pela dependência química. Não falo não só da bebida, mas como o uso também de outras drogas. Há todo um comprometimento do núcleo familiar e que, infelizmente, acaba em registros de ocorrência, hospitais, e muitas das vezes negligências muito grandes. Quando tem essa denúncia, deve ser avaliado, né? Porque existe o abandono, existem vários tipos de violência. Os maus tratos, quando um idoso é acometido, por exemplo, de um esquecimento, precisa levar a um médico, às vezes ele está desenvolvendo Alzheimer, né? E a família não sabe como tratar, como lidar. Falar, nossa, é velho chato. Não é velho chato, que isso? Você tem que avaliar. E às vezes realmente a família não está preparada, não leva ao conhecimento médico, né? Não tem o acompanhamento. Ou busca uma empregada ou uma cuidadora que também não tem o preparo para cuidar daquele idoso, né? Toma o remédio equivocado, a alimentação, na hora do banho trata de forma vexatória e aí causa, ou às vezes o idoso está entrando num processo de depressão. Isso tudo tem que ser avaliado. E existe hoje um tratamento técnico, um acompanhamento técnico para acompanhar esse idoso. E as famílias podem buscar isso de forma gratuita. Isso não é pago, né? E eu também vejo isso, não só na área pública, eu também vejo com os hospitais particulares e planos de saúde, que também hoje todo acompanhamento médico tem que ter um assistente social, né? Todos os hospitais, todas as clínicas têm que ter um assistente social.
né? E principalmente quando se trata de idoso, psicólogo. Então, muitas das vezes esse idoso ele tem alta clínica, mas não é avaliada a alta social. E as pessoas que estão nos escutando, que estão acompanhando, não sabem disso. Dentro de qualquer clínica, de qualquer lugar, tem que ter a alta clínica, sim, tá habilitado aí para casa, tomar os remédios, mas tem que ser avaliada a alta social. O que é a alta social? É a família estar preparada para receber esse idoso de volta com todo o acolhimento necessário. Vai ter o cuidador, vai ter a acessibilidade, vai ter uma cama adequada para o tratamento dele, ele vai ter alguém disponível para assessorar esse idoso. Se não tiver, ele não pode ter alta social. Janaína, em cima exatamente do que a Rosângela está trazendo, houve recentemente um programa que é um Profissão Repórter de outubro, acho que 17 de outubro, que é importante, se você tiver a oportunidade, se alguém tiver a oportunidade, acho que 17 de outubro, Profissão Repórter, lá com Caco Barcelos, ele fez um programa do idoso e falou que o seguinte, do Disque 100, e lá não pode mostrar, né, não mostrava, né, inviolabilidade lá da questão da mostrar quem está recebendo a denúncia. De cada 10 denúncias contra idosos, 7 são reconhecidos como certeiras, como flagrantes, coisas nesse sentido. Então, não são aquelas denúncias que faz e a coisa não prospera. Mas uma outra coisa também que se mostrou o seguinte, numa UPA lá, um paciente idoso tinha tido alta já há 2 meses e a família desapareceu, não foi buscá-lo. Às vezes a família não sabe dessa questão da alta social. E às vezes eu já vi um caso, não foi no Profissão Repórter, mas uma reportagem que de fato o paciente num hospital particular teve alta médica, mas a própria família entendeu que ele não tinha condições de ter alta social. E a família não queria levar ele para casa. E a família estava brigando com o médico, ao contrário dessa questão daquela família que desaparece, que essa sim deve ser punida, mas essa outra não, porque ela estava brigando com o pessoal do hospital, porque ele tinha alta médica, mas ele não tinha condição de alta social. E a família não era uma família humilde, uma família que tinha entendimento, pouco entendimento daquilo que estava acontecendo ali com aquele idoso. Então, assim, não adiantava levar para casa e ser maltratado. Mas, de fato, as questões do Disque 100, elas chegam com questões, às vezes, arrebatadoras que a gente vê. Então, assim, eu já vi questões do Disque 100 que a gente olhava e pensava assim, isso aqui é impossível, mas ao verificar na prática, verdadeiras e, assim, piores até do que a pessoa descreveu. E difícil, porque se você não sabe o direito que aquele idoso tem, você acaba realmente, pega o idoso, leva para casa e deixa lá a modo aos cuidados de quem às vezes não tem experiência, uma cuidadora qualquer porque também não tem experiência, porque não pode pagar. Então a cuidadora não tem aquela noção de que tem que alimentar apropriadamente, que tem que dar medicação apropriadamente, que tem que movimentar o idoso na cama de forma apropriada, que tem toda uma técnica. Não que o cuidador precise ser um profissional da área de saúde, um técnico de enfermagem. Se for conjuntamente, ótimo, mas se não for, ele tem que ter pelo menos uma noção de como ele vai movimentar o corpo do idoso, porque ele pode machucar o idoso seriamente e acarretar na morte do idoso. Então, assim, essa família que sumiu e deixou por 2 meses a pessoa lá, ela simplesmente, assim, agiu na covardia, mas às vezes agiu por desespero também, não defendendo, mas porque pensa assim, eu vou fazer o quê? Como que eu vou tratar, como que eu vou cuidar, como que eu vou alimentar? Às vezes a pessoa tem 5, 6 outros filhos e acaba pensando assim, ele já deu tudo que tinha que passar na vida, eu vou deixar ele ali. Aí fica nessa situação. Mas já outras famílias, não. Simplesmente abrem a boca e, digamos assim, gritam o seu direito dentro do hospital. Não, ele tem alta médica, mas ele não tem alta social. Como é que eu vou fazer? Né? E aí mora o direito deles. E aí entra o trabalho de rede, que é importante, né? Quando a gente fala em rede, gente, quem está assistindo aí, é como uma rede mesmo de pescar. Quando você joga e vem aquele peixes variados, vem, né, diversificado. É isso. O trabalho de rede são equipamentos, estruturas, instituições unidas que vão, de alguma forma, ver aquela pessoa que precisa ser acolhida. Então, vamos fazer de conta que o João, que seja o João, eu estou sinalizando o caso aqui que a Janaína contou,
que ele esteja sem alta social. Então, vamos lá. Quem a gente busca? Assistente social do hospital vai fazer o levantamento, vai saber quem é o núcleo familiar, que condições ele vive, se ele tem renda, como ele está, se tem alguém da família que pode dar um suporte, se pode dividir. Muitas das vezes, esses filhos que são abandonados, que abandonam, melhor dizendo, esse idoso, tem condição financeira. O que não tem é uma boa vontade ou conscientização ou até mesmo ignorância, mas tem condição financeira. Então, gente, quem está assistindo aí, cabe ação de alimentos para esse idoso, porque não se paga só alimentos para filhos. Filhos também podem pagar alimentos para seus pais. E é constitucionalmente, é lei. É lei, exatamente, Código Civil. Não é favor, não. Exatamente. Não é troca de favores, eu paguei alimentos para você enquanto menor, agora você paga alimentos para mim enquanto idoso. Não. Da mesma forma que a lei prevê os alimentos para o menor, a Constituição prevê os alimentos para o idoso. Exatamente. Ou não somente o idoso, aquele pai ou a mãe que necessita. E outra, até um irmão. Exatamente, né? Porque muitas das vezes ele pode estar no abandono, pode ter se tornado incapaz por um acidente de trânsito, ou realmente um AVC, um acidente vascular, e ele precise desse amparo. Então, vai buscar aonde? Então, esse hospital vai fazer o link, né, assistente social, com a rede, pode ser através do CREAS, pode ser através do CRAS de referência, que é a porta de entrada da assistência social, pode ser do próprio judiciário, através da Defensoria Pública, ou mesmo o Ministério Público, porque nós fazemos a denúncia diretamente para o Ministério Público, e aí a rede vai crescendo, né? Vai se fazer a busca familiar, visita VD, que a gente chama, então vai assistente social, psicólogo à casa para conhecer aquele núcleo, conhecer as realidades. Muitas das vezes, quando laços são rompidos, porque muitas das vezes aquele pai não foi presente na vida, ou aquela mãe não foi presente. E aí os filhos dizem, por que eu tenho que cuidar dele se ele não cuidou de mim? Então, são laços rompidos. E aí atua o CREAS, que vai trabalhar com a violação de direito e o fortalecimento de vínculo já é com o CRAS, que é a porta de entrada, é o Centro de Referência Territorial. Nova Friburgo tem 4 CRAS. Tem o centro, tem Conselheiro, Olaria e Campo do Coelho. Então, você vai procurar dentro do seu território os técnicos para poder fazer esse acolhimento. E aí Aí você vai falar, mas o meu pai está com... Minha mãe está internada, mas o João, o seu caso, que ele estava contando, mas ele está em uma doença da saúde mental, tem uma esquizofrenia, ou mesmo em decorrência do uso abusivo de bebida ou de droga durante muito tempo, ele desenvolveu algum problema de saúde mental. Então, entra aí a Secretaria de Saúde, através de todo o trabalho de saúde mental. Hoje, em Nova Friburgo, nós temos 3 CAPs, tem toda uma assessoria. Hoje tem leitos dentro do Hospital Raul Sertã para pacientes psiquiátricos. Então, esse é o trabalho de rede, você vai tecendo. Tem o centro-dia para idosos, que muitas das vezes é aquele idoso que não tem ninguém para ficar com ele. Ele tem o discernimento, ele tem autonomia, ele caminha, ele tem renda própria, mas ele é solitário, porque sai todo mundo. Sai os netos para estudar, os filhos para trabalhar, ele fica sozinho dentro de casa. Então, isso pode desencadear uma depressão, correto? Correto. Um abandono, né? Então, hoje tem um centro-dia. Você pode ir para o centro de convivência da pessoa idosa, fazer oficinas, fazer ginástica, fazer capoeira, dança cigana, enfim, você vai ampliando o trabalho de rede para diversos serviços. Fazer um grupo de idosos quantos, né? Que aqui dentro do Country Club você vê idosos caminhando. Às vezes tem uma viagem, um cruzeiro, uma viagem de ônibus, um passeio cultural. São coisas que podem acontecer para aquele idoso que tem autonomia. E para quem não tem, também tem uma rede. O importante, eu acho, assim, destacar é que o idoso, tanto quanto a família, ele tem que ter noção que ele não precisa saber que tem que procurar o CRAS ou o CAPS, que tem uma rede de atenção primária e que ali vai ter um profissional que vai direcionar ele dentro dessa rede para o problema dele, voltado para a questão que ele precisa, para a necessidade dele. Porque esse idoso que fica sozinho, quando os filhos saem para trabalhar e os netos saem para estudar, ele pode desenvolver realmente uma depressão, mas ele ali, chegando numa instituição dessa, na rede de atendimento primária, um profissional da área vai captar a necessidade dele e vai encaminhar ele para uma atividade dessa. Então, ele tem que saber que ele pode participar e que ele pode estar ativo, mesmo quando o filho sai para trabalhar, mesmo quando os netos vão estudar, e que, assim, é direito dele ter tudo isso, né? Sem gastar. Não é aquele idoso que tem ciência de que ele pode caminhar sozinho, mas mesmo aquele que não pode, tem que saber que
que alguém tem que estar com ele, que ele pode ir até onde ele quer, de livre, espontânea vontade, e tem essa rede de atendimento de atenção primária, que a lei coloca, né? Que não precisa assim, a família fica assim, mas eu vou para o CRAS ou eu vou para o CAPS? Não precisa. Vai até a rede de atenção primária, que lá alguém vai conseguir te encaminhar. Assim, se não souber como buscar a rede de atenção primária, chega no posto de saúde, pergunta para o médico, numa consulta, que eles vão orientar. Mas tem que deixar a vergonha de lado e perguntar. E só para colaborar com a fala, os meios de comunicação que você está nos proporcionando aqui, com esse debate falando de idoso, entra no trabalho de rede. Porque a gente está entrando na casa de diversas pessoas, né? E depois disponibilizando esse programa, é informativo. Então, muitas das vezes, você que está aí nos assistindo, que está com um idoso, que às vezes não tem a paciência, que às vezes não sabe o que fazer, ou mesmo os seus irmãos estão em abandono, porque você está solitário. Eu sou filha única, você também, né? E seu pai sempre foi muito ativo, sua mãe também. E a minha mãe, né? Meu pai eu perdi cedo. Foram pessoas que chegaram até como idosos, sempre muito ativos. Só que quando foi acometido de doença, como foi o caso da minha mãe, eu, filha única, sozinha, eu tive que dar conta. Então, não estou falando que eu sou Marte, não é isso. Mas, de repente, eu estava mais preparada emocionalmente para encarar o problema, que muitas das vezes as pessoas que estão em casa têm uma certa dificuldade até de aceitação. Por quê? Porque mexe no nosso emocional, são os nossos entes queridos, a gente cresce vendo aquelas pessoas com vivacidade, né? E a gente vai buscar ajuda onde? A gente está sozinho. E muitas das vezes a gente tem irmãos, tem até famílias muito numerosas, né, Janaína? Imensas. E que lavam as mãos, que não querem participar do problema, porque eles acham que é problema e não da solução. E não, é da solução. Mas vocês trouxeram aqui vários cortes. Acho que a gente tem que... A Janaína trouxe uma questão ali, que ela falou assim, não estou defendendo aquele que deixou a família lá, deixou o idoso lá 2 meses, coisa nesse sentido. Você veja o seguinte, vocês já falaram, eu deixei que vocês pudessem falar aqui, não interrompi, mas para dizer o seguinte, olha só, nós estamos diante de... Para a gente, é um fato novo. A sociedade está diante de um fato novo. É um processo de envelhecimento acelerado que nós estamos vivendo, do nosso país, das nossas cidades. É como um processo que nós estamos vivendo hoje do clima, né? Que seja global, mas das nossas regiões. Nós não temos, às vezes, mais as 4 estações. Às vezes nós temos as 4 estações num dia só. Às vezes nós temos só o calor ou o frio. Em novembro nós estamos usando ainda ou cobertores ou coisa nesse sentido. Né? No Rio Grande do Sul agora, dando 0 grau, 2 graus, né? Tempestades, né? Tornados e coisas nesse sentido. Então, nós não sabemos. E a gente tem até dificuldade, e talvez inseguranças também, na hora de nós nos posicionarmos. Então, é importante que se diga o seguinte, e a Rosângela trouxe uma questão. Se você não foi tão bem acolhido na sua infância, juventude, por um pai ou por uma mãe, lá na frente, né, naturalmente, talvez você não tenha o que dar. Assim você se coloca. Vou dar o que se eu não recebi? Então, olha só como é que a gente está diante de uma situação. Então, aí nós chamávamos aquele velho... Né? Até dessa forma hoje, não é só politicamente incorreto, não. Falar dessa forma não é politicamente incorreto, não. Né? Isso usual essa expressão. É usual e é passível, né? Não somente de censura, mas isso pode ser... Violação de direito. Isso é violação de direito. Quando Exatamente. Você coloca... Não, ô velho, né? Sai daí, seu velho. É uma discriminação. Isso é uma discriminação. Quando você fala com relação ao negro, ao preto, ao branco, ao índio, a questão homofóbica, coisa nesse sentido, também é. Então, só para trazer essa questão... Por quê? Porque eu vejo o seguinte, mas há também com relação ao idoso, e nós estávamos dizendo, mas você não precisa ter constrangimento. Mas a gente precisa romper também isso. Não sei se é com a comunicação, o que vocês acham que precisa acontecer para a gente romper? Porque o Brasil é um dos países que mais se legisla no mundo.
A gente pode falar que o legislador, o homem público, a gente pode falar que às vezes censurar, criticar ou coisa nesse sentido, mas o país, nós temos umas maiores e algumas das melhores leis, mas também são um país onde as leis não se cumprem. Mas o que a gente pode fazer para ter essas leis? Nós três, que somos pessoas que viveram e vivem do direito, como é que nós podemos fazer para que isso possa estar bem disponível, tá? Para que essas pessoas não tenham esse constrangimento? Você falou o seguinte, vai no CRAS, no CRES, não sei aonde, procura a rede. Mas peraí, não é assim, né? Pode ser mais ou menos, mas não é bem assim. Como é que a coisa pode funcionar melhor? Eu vou voltar aqui, porque todos nós somos agentes políticos, né? De alguma forma. Eu estou falando de política social, estou falando de políticas públicas. Falta o exercício da política. As pessoas só lembram da crítica aos deputados, enfim, a quem esteja ali ou legislando ou na execução. Mas eu gostaria de que você parasse aí, né, que está nos acompanhando, você lembra em quem você votou para vereador? Quem você votou para deputado? Quais foram as mudanças significativas de construção de cidadania na sua cidade? Fica o questionamento. Você conhece a sua cidade? Os serviços disponibilizados? Mas eu tenho tempo. Onde que eu vou saber isso? Conhecendo a sua cidade, conhecendo quem está ali perto de você. E, a partir daí, nós temos audiências públicas, nós temos conselhos, né? Friburgo tem conselho do idoso, tem conselho de assistência pública, tem conselho de política sobre drogas, conselho da mulher. Enfim, você é atuante, você sabia que você pode participar com a sua contribuição? Você sabia que a OAB, onde todos nós é um órgão de classe, nós somos uma organização não governamental, é uma casa de cidadania, que o advogado representa a sua prerrogativa e que você pode ter acesso às comissões que lá existem para tirar suas dúvidas? Então, essa informação parte do próprio cidadão. Quando ele fala que não quer saber de política, tem que saber de política. Para você, a Constituição Federal não é uma lei minha, sua, é nossa. É ali que está, é a carta que rege a nossa vida. Então, ali é que está. Quais as entidades que devem existir, os equipamentos, quais as instituições, aonde você deve se guiar. Os Disque 100, 180 são serviços gratuitos. Então, quando você tem dúvida, você vai lá, mas é muito chato. Para que eu vou lá ouvir palestra? Para que eu vou ouvir fulano? Porque audiência pública é para o povo, para o cidadão participar, para ir lá discutir. Associação de moradores. Roosevelt, quantas associações de moradores há 30 anos, 20 anos atrás, você também como agente político que sempre foi, nós tínhamos em Nova Friburgo. Quantos hoje nós temos associações de moradores militantes? Não, é certo que há um desinteresse, né? Há um desinteresse, mas eu falo o seguinte, naturalmente você traz, porque nós estamos aqui, tivemos oportunidades e tivemos a sorte e somos muito mais bem preparados do que a maior parte da sociedade em função de todas essas oportunidades que nós tivemos. Então, nós temos que dar todas as bênçãos e os agradecimentos com relação a isso. Mas a sociedade, na verdade, ela não é assim. Ela está vivendo, ela tá vendendo o almoço para janta, ela não tem o seu tempo para isso, ela não tem a sua disponibilidade, ela está cansada, ela não está votando em quem está preocupado em defender o direito ou coisa dela. Mas aí no prático, Janaína, no prático, como é que é? Por exemplo, eu vejo o seguinte, o Disque 100 é uma ferramenta que funciona, ponto. Né? O 180 é uma ferramenta que funciona, ponto. Então, como é que a gente pode atuar? Vamos atuar da seguinte forma, vamos fazer em rede. Todo mundo que nós pudermos vai ter que ser um agente defensor do 100 e do 180. E o que é isso? O que isso significa? Isso transforma a denúncia... Pode completar? Não, com certeza. É isso então, aí que eu ia falar. Vai se transformar num relatório e que a gente recebe, as instituições recebem. O MP recebe, a gente recebe, enquanto CREAS, enfim, vai para a organização. Se for para o Conselho Tutelar, se tiver crianças envolvidas dentro da casa com idoso, também vai dentro do trabalho de rede. Agora é importante, por isso que eu falo, posto de saúde, como a Janaína falou, é a porta de entrada, a associação de moradores, para ter agentes comunitários, são a porta de entrada para essas informações. Porque muitas das vezes eu corroboro com o seu posicionamento, a pessoa não vai lá buscar informação, mas o agente comunitário,
o posto de saúde, a associação de moradores que muitas das vezes faz aquela reunião de domingo, sabe? Abre a porta da igreja ou abre a porta da igreja evangélica ou a igreja católica para receber a informação. Ele é, dentro do trabalho de rede, o informante. Ele pode, Janaína, a questão é o seguinte, é do prático, para a gente poder sair já daqui hoje, como a Rosângela falou, isso aqui tem que ser um instrumento. O debate ele não pode ser um debate aqui só ele pode ser do confronto das ideias. Podemos confrontar as ideias, mas não precisamos conflitar aqui entre tal. Mas acontece o seguinte, isso aqui tem que ser um espaço para que a gente oportunize aqui o conhecimento, as informações, os dados, para que as pessoas que estão no entorno e que venham aqui nos ver e nos ouvir, elas possam ver o seguinte, poxa, eu saí dali com algo concreto, valeu a pena. Ninguém hoje acha que tem mais tempo. Os filmes hoje da TV estão diminuindo, as séries estão diminuindo, as pessoas não querem mais ver blá 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 e tal, aquelas coisas. Ela fala assim, vamos para um lugar para a gente poder ver comissão, audiência pública e tal. Ela fala assim, eu vou para lá, vou para 10 audiências públicas. O que aconteceu? Né? Melhorou o ônibus, melhorou a minha luz está faltando 10 lâmpadas na minha rua. Então ela quer ver efetividade. Então é o seguinte, funciona efetivamente essa questão do telefone e tal, porque nós vamos fazer um apelo, daqui a pouco vamos fazer um apelo. Olha só, vamos fazer um mutirão. Todo mundo aqui, a partir de hoje, vai sair ligando para o 100, para o 200, para o 300, para onde é que for, e ele vai ter, aonde que ele vai bater? Para a gente poder fazer uma testagem disso. Porque tem gente em casa que não sabe. Não sabe desses direitos. Os mínimos, os essenciais. Tá? Ela sabe que ela é obrigada a votar. Que se não votar, ela vai ter que pagar uma multa. Aí sim. Aí ela vai lá, vai votar por quê? Ela nem sabe quem vai votar. Vai votar por obrigação. Aí pedir um voto na hora, ela vai votar. Então, mais ou menos é isso. Né? A sua colocação é com a questão da prevenção. Né? Eu estou falando da questão do zelo do acolhimento e do cuidado, de quando o problema está colocado. Na prevenção, o Disque 100, sim. Sim, mas o que eu entendo é a questão de uma amplitude dessas informações. Porque o idoso, ele não quer sair realmente de casa para ir numa audiência pública. Porque chega lá, tem centenas de pessoas, ele vai sentar lá, vai ficar quieto, ninguém vai perguntar o que ele acha. Mas as instituições sim o representam. Mas ele não sabe que ele tem que procurar a instituição, qual instituição que ele tem que procurar. Então, assim, quando eu falei a entrada realmente ao posto de saúde, porque normalmente alguém fala assim, eu vou levar o médico, né? Só que esse idoso tem que saber que ele tem que chegar lá e falar, porque é dali que vai partir uma defesa dos direitos dele. Então, acho que uma amplitude de uma gama de informações, mais informações, não só ficar no Disque 100, no 180, na audiência pública, porque eles não vão. E nem o familiar vai, porque o dia a dia é muito corrido, entendeu? Os dias estão passando com uma velocidade incrível. Então, quando você chega, você sai de manhã, daqui a pouco é de tarde, daqui a pouco é noite, você vai dormir, você não lembra o que você fez do dia, às vezes o dia passou, você não fez nada. E o idoso, coitado, como é que ele fica ainda? Recentemente, Rosângela, eu soube por uma pessoa que faz palestras, não aqui em Friburgo, mas em escolas, para crianças principalmente, e fala com relação ao abuso, né? Que é uma coisa que é absurda, absurdo já mas o volume que tem de abuso sexual com relação a crianças, família, vocês vão ter o de falar. Acontece dentro e ao idoso também. Não, eu queria que você falasse com relação a isso, mas disse que todas as vezes que há esses grupos que fazem essas visitas às escolas, que fazem essas palestras, aumenta assustadoramente o número de denúncia dessas crianças, que elas chegam ao professor, chega ao diretor, chega alguém que fala o seguinte, aconteceu em casa, está acontecendo alguma coisa e tal. Então, olha só, é uma receita. E não só a escola. Então, há uma mobilização pequena de uma palestra, às vezes, olha como é algo transformador. Sim. Eu vou te responder. Estou provocando, hein? As meninas. Não, né? ontem, eu sei que essa colocação ontem que você fez, Josi, muito interessante, porque ontem eu vivenciei isso num salão e estavam lá comentando-se que não iam fazer mais a unha, a manicure, não queria fazer a unha da filha da mulher porque a filha batia na mãe. E a mãe também, por sua vez, que frequenta o mesmo salão, reclamava, mas não tomava nenhuma atitude. Aí quando eu cheguei, vieram me perguntar o que faria. Eu falei, inicialmente eu pedi uma medida protetiva para ver o que estava acontecendo, um estudo, mas com a medida protetiva, de forma a desencadear um estudo social ali naquele seio familiar, né? Não só, não vou mais atender a menina. Não resolveu. Não, e eu perguntei assim para
pra manicure. Por que você não quer fazer a mão da menina? Ah, porque ela bate na mãe? Aí é um preconceito seu. Por que quando ela sentar aqui, você não conversa com ela? Porque você tem uma filha. Perfeito. Você tem uma filha quase da idade dela ou mais velha que ela. Por que você não orienta? Passei o direito, conforme foi. Passei o Disque 100, o 180. Expliquei como é que faz para requerer a medida protetiva. Mas assim, aí alguém disse assim, mas a mãe não vai requerer. Eu falei, mas aí é outra coisa. Porque ela tem que saber que ela tem o direito dela. Mas a sua fala foi muito, muito interessante. Eu só queria dar uma contribuição, só para poder esclarecer. Eu não vou voltar, mas eu acho importante. A minha posição de audiência pública ou de se colocar socialmente, que eu falei, foi porque quando você sinalizou o número grande de leis que nós temos e a falta de eficácia dessas leis. E eu acho que a falta de eficácia é pelo desconhecimento, só para corroborar com o meu pensamento. Acho que é importante. Ficou um pouco perdido. Eu acho que a sua fala foi muito oportuna, mas eu digo o seguinte, com essas leis, com tudo isso que nós temos, como então, a gente então, vamos lá. Colocar, é isso que a gente... Isso, quem está em casa efetividade. Aqui, efetividade. Então, você tem lei? Tem. Como é que você faz isso com eficácia? Você precisa pedir, pelo amor de Deus, alguém para te ajudar? Não. Se você não tem uma associação, às vezes a locomoção é difícil para ir. Então, vamos lá. Disque 100 é a violência de uma forma geral, você vai ser atendido, vai ser orientado. Pode ser feito boletim de ocorrência hoje pelo celular, porque você entra lá na pesquisa delegacia de polícia, então você pode fazer hoje um boletim de ocorrência, não precisa ir até a delegacia. Abandono, mesmo que seja agressão física, moral, patrimonial, pode ser feito. Além do Disque 100, o 180, que é violência específica com mulheres, né? E tem muitas mulheres idosas, como eu disse, que sofrem violência de seus filhos e que não querem denunciar seus filhos, porque cabe medida protetiva não só para as mulheres, mas para os pais idosos, de alguma forma. E aí é um dever dos filhos, dos outros irmãos, de também buscar. Então, você tem a 151 DP, você tem a delegacia, ou então a delegacia do local onde você habita, né? Porque a gente não vai estar sendo escutado e visto aqui só para 180 é só para mulher. E o 100 é de também uma forma geral. Violência geral. Violação de direitos humanos. E aí isso se transforma num boletim. A gente recebe o relato, né, do que está acontecendo. Isso é uma central que tem lá em Brasília. Isso. Tem lá em Brasília e vem para você. Nova Friburgo e tal, aí chega para vocês aqui. Vem para mim. E chega para você, exatamente para você que é gerente aqui em Friburgo. Do CREAS, vem para o CREAS. Então, atenção, pessoal, tá aqui, a doutora Rosângela Cassano recebe aqui. Então, olha lá, você vai fazer lá em Friburgo, vai chegar aqui. E ela é ativa, hein, gente? Tô falando que eu conheço Rosângela já há alguns anos, hein? Muitos anos. Chega também no Ministério Público, diretamente. Direto no Ministério Público? Chega também. Quem vai atuar com a equipe, que vai fazer as VDs, que vai constatar, é o CREAS. Vai aumentar muito, hein? Vai aumentar muito a sua demanda, hein? Porque esse programa é bem visto em todos os lugares. E Nova Friburgo tem dentro do trabalho de rede um equipamento que é o CREM, que trabalha com violação com mulheres, especificamente, né? Tem o LGBTQ+, que trabalha com o público LGBT. Também no 100? Também, vem também. Todas as formas de violação de direito. Nova Friburgo tem todos os equipamentos. Nós estamos muito bem estruturados. E temos o CREAS. Só para também, a título de informação, numa cidade menor, né, ou de políticas públicas de menor potencial, todas essas violações de direito caem dentro do CREAS. E Nova Friburgo tem equipamentos específicos. Então, olha que melhor, que bom, porque amplia o atendimento do usuário. E nas cidades também, que fica aí uma dica, não só Friburgo, que tem essa rede de atendimento, todos esses equipamentos, nas cidades pequenas, que às vezes não tem ou que tem um só, o Disque 100 também funciona, porque vai direto para o Ministério Público, eles tomam ciência, instauram o procedimento correto para poder investigar aquela questão. Então, assim, e não é só abuso com idoso, abuso com menor, é todas as formas de violação de direitos humanos que você tenha ciência. Inclusive o que você quiser denunciar ou se você for quem estiver sofrendo a violação. Nós aproveitamos a oportunidade para abrir um pouco aqui, porque a gente está diante, é claro que ela não veio com essa prerrogativa de gerente e tal, não, né? De um órgão público, né? Até nos falou na entrada do programa. Mas eu não posso abrir mão também de deixar, porque ela não se desce. Não, e é uma forma de mostrar... Para vocês saberem o seguinte, de aumentar a partir, você vendo o programa, é 24 horas, hein? O 100 é 24 horas. Então,
tá com algum problema. E outra coisa, não precisa ser dentro da sua casa, não. Na casa do seu vizinho, do seu amigo e tal. Coisa desse sentido. Você está ouvindo todo dia alguém gritando, alguém gemendo. Todo ou coisa desse sentido. Então, o que acontece? Todo mundo tem um celular. Em Nova Friburgo ou qualquer outro lugar no Brasil, porque aqui agora nós estamos fazendo de forma didática. Você liga e tal. Se aqui nessa cidade, por acaso, nós estamos em Nova Friburgo, estado do Rio, interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana, porque esse programa vai agora para todos os lugares, você vai ter aqui a gerente que vai receber aqui na sua gerência e também o Ministério Público recebe. Agora, eu queria falar para você, te perguntar o seguinte, o nosso programa está com 10 minutos para terminar. Eu queria voltar à questão do idoso, porque o que fez, nós nos encontramos um dia e falei o seguinte, nós estamos com um programa, você falou que tinha visto, coisa desse sentido, e você olha, eu tenho algo muito grave hoje em Nova Friburgo. São os números que estão nos chegando, que são os números com relação à violência contra o maus tratos contra o idoso. Então eu queria agora, nos próximos 5 minutos, que nós falássemos mais especificamente quais são, nós falamos no geral, mas quais são esses maus tratos contra idosos? Bom, patrimonial, né? Esse acontece muito, o abandono afetivo. Patrimonial é quando... Apanha um cartão, quando utiliza o imóvel, quando utiliza aquele cartão para fazer empréstimo consignado, ou vende objetos familiar, do idoso. Amigo... Sim, o cuidador, muitas das vezes... Cuidador, às vezes dopa o idoso, isso é físico. Algumas não é dicas não. O que mais comum acontece para a gente poder começar a cortar agora? Por acaso, você tem um idoso que você está vendo que ele está dormindo muito, que ele está apático, não está comendo, fique de olho, porque muitas das vezes ele pode estar sendo dopado para um remédio exacerbado. Isso pode desencadear uma baixa de pressão, um aumento de pressão, um AVC. E para alguém se beneficiar naquele momento, exatamente, de utilizar o cartão com frequência e ele não tomar conhecimento, exatamente, da gestão do cartão dele. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Okay, então, cuidado. Cárcere privado, muitas das vezes os filhos ou o cuidador tranca o idoso, deixa dentro de casa, coloca quentinha, deixa comida com abandono, ele não tem autonomia para comer sozinho, né? Deixa ele urinado, não troca fralda, são violações de direito daquele idoso. Ele fica na cama, porque o idoso acamado, ele tem que ter, como a Janina até sinalizou, ele tem que ter a virada na cama, tem que ter a higiene própria, tem que ter uma comida específica, tem que ter uma troca de fralda regular. E isso não acontece. Então, muitas das vezes, você, quando vai visitar o idoso está lá apático, você vê que ele aparece com várias feridas no corpo. Então, fique de olho, porque ele pode estar sofrendo essa violação. E aí, como cuidar? Mas os meus irmãos não querem cuidar, o cuidador que está lá. Bom, aí tem alguns crimes, né? Tem a questão da responsabilidade civil. Isso tudo é crime? É crime. Responsabilidade civil então, cabe. Se estiver acontecendo isso, se você souber que está acontecendo isso, você pode denunciar e a pessoa que está numa situação dessa cometendo isso... Sim. Não só pelo Código Penal, como também pelo Estatuto do Idoso. Né? E hoje é prisão em flagrante. Porque são violações muito exacerbadas, assim. Tem também a violação que, às vezes, as pessoas tendem a não achar que acontece, é a própria violação institucional. Às vezes, o idoso está internado, está na instituição, e ele está sendo vítima de um abuso, às vezes, estupro dentro da instituição. Às vezes, estupro, principalmente nas pessoas que sofrem de Alzheimer e que são cadeirantes, sofrem graves estupros, graves violações de direitos sexuais, porque o cadeirante não consegue correr e o outro que tem Alzheimer não tem o discernimento correto de explicar o que está acontecendo. Às vezes estão sendo alvo disso e o que o idoso normalmente apresenta? Um sinal de recolhimento quando alguém chega perto. Medo. Arregar os olhos e porque fica pensando, essa pessoa ela não sabe explicar o que aconteceu, mas ela dá sinais. E muitas vezes ninguém entende. O familiar tem de entender que ela está piorando, mas às vezes ela está sendo vítima de um estupro dentro da instituição por outros, porque são pacientes. Por profissionais, não, e por profissionais da própria instituição. Quantas clínicas têm denúncias? Agora, recentemente, foi fechada numa cidade aqui perto uma clínica, né, tratamento com idoso. Então, fique atento quando você for agora visitar. Está quase sendo proibido já, né? É mais que institucionalizar dentro da família, né, com o dinheiro, mesmo que se use o dinheiro
do próprio idoso, mas tem que fazer toda uma prestação de contas, né, do que foi gasto com o idoso, não pode gastar a modo, acho, 70% é o que mas diz. O correto é institucionalizar dentro da própria família. Sim, é o que a gente busca. Explica melhor isso. Vamos lá. O primeiro passo, quando a gente, as nossas técnicas vão visitar, enfim, quando vai ter qualquer acolhimento por uma instituição, Sim. mesmo as ILPIs, que a gente chama e particulares, é avaliar se aquela família tem condição de ficar com aquele idoso. Sim. E aí o valor do idoso tem tipo uma prestação e uma administração para acolhimento daquele idoso, ok? Se ele for institucionalizado numa LPI, o recurso para aquele... LPI o que é? É uma instituição de longa permanência para idosos, né? Ele fica com 70% do valor da aposentadoria ou do benefício do idoso. Isso não necessariamente do governo, não, né? Não necessariamente. Isso é como as chamadas residências, né? Isso. Fica com 70%. 30% tem que ser gerido. Agora, tem algumas clínicas que ela fica com 100% e ainda exigem que a família compõe. Com mais um custo. Exatamente. E aí, eu sei que está no finalzinho, você fez uma fala quanto ao acolhimento dos filhos e outros familiares, né? Que muitas das vezes... Gente, fica aqui também o toque. Toda família, núcleo familiar, que tenha problema de violência familiar ou doméstica, os filhos tendem a ser também agressores ou as mulheres casam com homens agressores. Isso é estatístico, isso é fato. Explica melhor. Se você sofre violência do seu pai ou da sua mãe, se você passou a vida inteira sendo agredida, recebendo gritos, sendo tratada com forma, você reproduz. Você vai replicar essa... Porque você cresce naquele lar achando que isso é natural, né? E você... Então, fique atento com as crianças, porque a criança, como você disse, na escola, sinaliza o núcleo familiar. Então, lá pode ter um idoso que esteja sofrendo a violência, o pai ou a mãe. Teve uma criança, rapidinho, eu sei que está terminando, que ficou muito constrangida. Então, ela falava para a professora que ela não queria entrar para a escola. Ela chorava. Deixa, minha mãe está na porta da escola, minha mãe está na porta da escola. E a mãe... Os professores não entendiam por quê. Quando nós fomos avaliar, ele só ficava dentro da sala, tranquilo, porque sabia que a mãe não ia para casa. Porque se ela fosse para casa, ela ia ser agredida. Então, ele tinha o coração conforto que ela estava ali. Então, fique de olho, porque a criança representa o lar do núcleo. Queria só você falou lá atrás a questão do abuso sexual que a Janaína disse na questão institucional. Aí você me disse o seguinte, olha, a questão do abuso sexual também é muito elevado. Em casa também? Sim, principalmente com os filhos que são dependentes químicos, eles não têm uma noção, desenvolvem esquizofrenia ou perdem a sua racionalidade. Junto aos pais? Aos pais, às mães. Aos pais, mães. Porque a dependência química fica aqui até como sugestão. Não é todo mundo. A gente tem um grau muito elevado e as famílias não sabem lidar com essa transformação de comportamento. Janaína, nós estamos terminando. Sim. Acho que agora a coisa começou a aquecer, né? A gente começou a transpirar aqui dentro, né? Pouco, você né? vê que a gente... Mas queria que você fizesse... queria te agradecer bastante, muito aí e parabenizar pelo trabalho de vocês, mas... você pudesse aí concluir. Olha, eu que agradeço o convite, né? Seu, Rosângela, seu, Roosevelt. Acho que todo mundo tem que entender essas questões, colocar mais em voga essas questões de direito. E o idoso tem que saber que ele tem direito ao atendimento preferencial, acompanhamento médico, gratuito, transporte público, isenção do IPTU, pensão alimentícia, todas as formas que puder acolher de forma mais carinhosa esse idoso, já dentro da família. Então, assim... vale a pena assistir, vale a pena estar junto, vale a pena buscar um acompanhamento, uma informação. Mesmo aqueles que estão ali mais quietinhos, que estão aí nos assistindo, às vezes está na frente da televisão lá, vem, pergunta, liga para o Disque 100, eles vão saber dar orientação, liga para a nossa amiga Rosângela, procura ela, que ela é bem atuante, pode me procurar também, eu sou bem conhecida na cidade, todo mundo sabe onde me achar. Então, assim... Obrigado aí pelo seu carinho. Rosângela, temos aí 30 segundos aí. Muito obrigada, só a gratidão. E deixa aqui uma dica. Você que está aí nos assistindo, utilize as redes sociais, os Instagrams, faça pesquisa, porque tudo isso que a gente está falando, muitas vezes você perde
nada contra TikTok e comerciais, mas às vezes com uma informação relevante que pode mudar a vida da sua família. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer muito a vocês duas, eu acho que foi muito bacana, acho que a gente despertou muito e tenho certeza que esse programa servirá, né, não somente como um alerta, né, mas como uma medida que a gente pode apertar ali, né, 100, e a gente pode, a partir de agora, a gente tomar iniciativas concretas e tal. Eu sou 60 a mais, eu me comprometo, com certeza, a partir de agora também, a ser um que possa levantar a bandeira. É você que tem um prefeito na sua cidade, que sua cidade não é uma cidade que empodere o idoso, que você trabalhe com relação a isso, principalmente ao seu prefeito, aos seus secretários, aos seus vereadores. Por quê? Porque várias cidades, saiu agora uma pesquisa que fala que várias cidades não estão em condições de abrigar o seu idoso, que não tem equipamentos para idosos e coisa nesse sentido. Então isso já é um dever de casa. Atenção, prefeitos de todas as cidades no Brasil e tal. Se você não está empoderando o seu idoso, com certeza sabe de uma coisa, daqui a pouco você está chegando lá se você não chegou. E se você não chegou, com certeza você prepare o seu caminho, porque o seu caminho pode ser muito mais difícil. Muito obrigado às doutoras, muito obrigado a você que esteve até agora com a gente nesse programa que é o Zoom Debate. Muito obrigado a Anne, muito obrigado a Ana Carolina, muito obrigado a Marcone, muito obrigado a toda essa produção que faz com a gente toda semana um novo programa e um novo programa de debate. Até lá.